E aí, pessoal, beleza? Professor Thales aqui da Academia das Específicas e vamos resolver mais uma questão do Enem de 2023, questão 101 do caderno amarelo. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. Então ele quer saber o porquê que a corrente elétrica é induzida. Ela é induzida por radiação, por condução, campo elétrico variável, campo magnético variável ou ressonância eletromagnética. Bom, para resolver a questão, basta a gente lembrar do princípio da indução eletromagnética. De acordo com a própria lei de Faraday, da indução eletromagnética, para ter uma DDP induzida, ou também chamada de força eletromotriz induzida, basta que ocorra uma variação do fluxo magnético em uma certa região, em uma certa área condutora. Essa variação tem que ocorrer ao longo do tempo e essa razão corresponde à DDP induzida. Tem um sinal de menos aqui na frente, que é para representar a famosa lei de Lenz. Bom, então com isso, a gente já responde a pergunta. Só dá para gerar corrente elétrica induzida, pelo menos de acordo ali com o exemplo que ele está colocando, né, da panela, do fogão de indução, através de campo magnético variável, que produz um fluxo magnético variável e, portanto, surgem correntes no condutor. Nesse caso, o condutor seria o fundo da panela, que é de material metálico. A panela tem que ser de material condutor de eletricidade. Caso contrário, não funciona, tá? Não adianta colocar uma panela de barro, por exemplo, num fogão de indução. Ela não vai esquentar, porque tem que ter uma variação de fluxo em relação ao material condutor. Agora vamos entender um pouco melhor como que isso realmente acontece. Da onde que vem essa variação de fluxo magnético? Se a gente pudesse olhar por dentro de um fogão de indução, o que você acha que tem ali para poder provocar essas correntes induzidas? Bom, de uma forma bem simples, era só colocar um ímã, fazer esse ímã girar, por exemplo. Ou colocar esse ímã perto, longe, perto, longe. Só que na prática, trabalhar com ímã não é tão simples assim, não é tão fácil, não é tão viável em questão de movimentos do ímã. É melhor colocar um eletroímã, ou seja, uma bobina ligada numa fonte de corrente alternada. Então aqui eu tenho um AC de corrente alternada, seria a sua tomada, por exemplo, né? A tomada da sua casa chega uma corrente elétrica alternada e essa corrente vai atravessar uma bobina, um enrolamento de vários fios. E essa corrente, passando pela bobina, produz um campo magnético de acordo com a regra da mão direita. Só que como essa corrente vai ficar oscilando de um lado para o outro, de um lado para o outro, o campo magnético produzido pela bobina também vai ficar oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Vou representar aqui agora tanto a corrente elétrica alternada na bobina, quanto o campo magnético alternado que ela acaba produzindo ao seu redor. Lembra que ela se transforma em um eletroímã. Então, o campo magnético dessa bobina é bem parecido com o campo magnético produzido por um ímã, que tem polo norte e polo sul. Só que a diferença é como se eu estivesse alternando o tempo todo esse norte e sul, já que a corrente elétrica também está alternada. Vamos ver como é que fica? Agora basta colocar a panela exatamente em cima dessa bobina, bem pertinho, claro. O meu desenho está um pouco afastado para fins didáticos, mas na prática essa panela está bem coladinha com o ímã, com o eletroímã na verdade, e esse campo magnético, essas linhas de campo magnético produzidas pela bobina vão atravessar o fundo da panela, produzindo então o chamado fluxo magnético. Então imagina que num certo instante existem 3 linhas de campo atravessando aqui, ó, passando de baixo para cima. Então teria um fluxo magnético igual a 3, por exemplo, tá? Só um exemplo numérico aleatório. E esse fluxo estaria positivo, porque ele está para cima, ele está atravessando de baixo para cima. Lembra que esse positivo ou negativo é referencial nosso, tá? Só que daqui a pouco a corrente na bobina vai trocar o sentido, esse campo magnético vai deixar de ser para cima e passa a ser para baixo. Então ocorre uma variação de fluxo magnético na área dessa panela, na base dessa panela. E é essa variação de fluxo que acaba induzindo
correntes elétricas aqui no fundo da panela. E essas correntes elétricas induzidas também serão correntes alternadas, porque esse fluxo alternando para cima, para baixo, para cima, para baixo, vai gerar correntes induzidas para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E essas correntes induzidas é que acabam gerando calor devido ao efeito Joule. Então imagina várias correntezinhas surgindo aqui no fundo da panela, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Isso faz ter uma eficiência energética muito maior do que o fogão convencional, porque você está aquecendo apenas o fundo da panela e não gerando calor para todos os cantos, né, para todos os lados, igual a chama do fogão faz normalmente. E essas correntes induzidas no material metálico, por não ser um fio, né, por não ser uma única bobina recebendo corrente induzida, ela é comumente chamada de correntes de Foucault, ou correntes elétricas parasitas. Isso é um nome meio ruim, né, que acabou pegando, porque em algumas situações, essas correntes parasitas, que só servem para aquecimento, elas são úteis. A gente quer justamente correntes parasitas, digamos assim, para gerar aquecimento no fundo da panela. Então, em alguns casos, isso não é desejável, mas em outros casos, que é o caso do fogão a indução, essas correntes induzidas e o aquecimento que elas produzem são totalmente desejáveis. Então aqui, ó, correntes elétricas induzidas. Então, resumão, você tem aqui uma bobina que recebe corrente alternada. Essa corrente alternada na bobina produz um campo magnético alternado e essa variação de campo no fundo da panela induz correntes elétricas devido ao princípio da indução eletromagnética. Bom, claro que não precisava saber todo esse detalhamento a respeito do fogão, bastava conhecer o princípio da indução eletromagnética. Espero que tenha ficado claro, muito obrigado e até a próxima aula.